Amados, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para que o Senhor nos traga o entendimento, o Senhor nos traga a luz, que o Senhor se revele cada dia mais a cada um de nós, que o Senhor nos dê a capacidade que precisamos para entendermos da Tua Palavra, para aprendê-la e para vivê-la, para a glória do nome dEle. Neste momento, nós vamos meditar em Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 16. Na semana passada nós meditamos a partir do verso 1 até o verso 15, e hoje vamos meditar a partir do verso de número 16. Nessa passagem especificamente, o Senhor está nos ensinando a jejuar. Creio que os irmãos recordam que nas mensagens postadas no grupo da igreja, temos falado a respeito da palavra, a sua vontade e ao mesmo tempo com um propósito. E a respeito do jejum, o verso 16 nos diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Nós temos aqui, no ensinamento desta palavra, o mesmo princípio que temos nos ensinamentos anteriores do mesmo capítulo, como, por exemplo, dar esmola e até mesmo como devemos orar, a respeito de que se nós não fizermos não só aquilo que Deus determinou, mas se nós fizermos do jeito que nós imaginamos que devemos fazer, nós não teremos o resultado esperado. Do que estamos dizendo? Estou dizendo a respeito de que, se fizermos para mostrarmos aos homens, no intuito de nós nos exibirmos, no sentido de que, olha, eu quero mostrar para vocês o quanto eu sou espiritual. Então eu vou contar para todos vocês que eu estou jejuando, e se eu não contar, com uma falsa humildade, eu vou mostrar para vocês que eu estou jejuando. Então, no dia que eu estiver jejuando, vocês saberão, porque eu vou vir com a cara de piedade. Vou chegar aqui com a cara de muita piedade. Não vou lavar o rosto, tá bem? Vou chegar com o olho bem remelento. Vou chegar com o cabelo não penteado, para mostrar que eu estou sofrendo, tá? Que eu estou pagando o alto preço. E se alguém me oferecer o café da manhã, eu farei questão em dizer que, olha, não, porque eu jejuo, tá bem? Eu não vou apenas agradecer, não, obrigado, estou bem. Eu vou dizer para vocês que eu estou jejuando, e eu vou mostrar que eu estou jejuando. Bom, terei resultado ao fazer isso? Resultados terei, mas não em conformidade com o resultado que a Bíblia espera. Para os irmãos, talvez eu suba no conceito dos irmãos. Olha, ele jejua, homem consagrado, obediente a Deus. Então, eu receberei a minha recompensa. Porque se eu vou melhorar no conceito dos irmãos, eu estou recebendo uma recompensa. Por outro lado, nós temos hoje o entendimento de que em determinados momentos é importante jejuar como um bem para a saúde. Importante. Terei um benefício também físico. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que o jejum tem outro propósito. Da mesma forma que o Senhor nos orientou a respeito de dar esmola, esconda de uma mão aquilo que a outra está fazendo, para que não toqueis trombetas diante dos homens e diante de si. Da mesma forma que o Senhor nos ensinou
na passagem anterior, a partir do verso 5, daquele que orava de pé na sinagoga, com o intuito de mostrar para os outros o quanto ele era espiritual e o quanto ele queria se exibir para si mesmo, querendo convencê-lo de que ele era bom. Da mesma forma é o jejum. Jejuar é se privar de alimento. Com qual intuito? Com o intuito, primeiro, de demonstrar a nossa fome e sede por Deus. Segundo, porque a Bíblia nos ordena e nos mostra que o revestimento do poder de Deus, ele vem através da oração, da leitura da palavra e também do jejum. O nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual é fortalecida através desses três elementos. E por último, porque você disciplina a carne. Você coloca a carne no seu devido lugar. Você já reparou que quanto mais você faz a vontade da sua carne, mais vontades ela apresenta? Ai, estou com vontade de comer isso. Ai, estou com vontade de comer aquilo outro. Ai, como é bom comer. E come mais aquilo. Nossa, é a oportunidade que eu tenho de comer aquilo outro. Ah, nessa época, só nessa época que eu como isso. E no final das contas, você come o ano inteiro de tudo. Você só arrumou pretextos para comer. Mas você comeu tudo quanto o seu corpo desejou. E aí, quando você se coloca para orar, se coloca para jejuar, esse corpo não quer se submeter ao jejum. Porque ele está bem treinadinho, ou na verdade, bem mimadinho. Você deita, rola, brinca, faz coisas 1000 com o seu corpo. Mas ficar de joelho por um pouco para orar, a não ser que você tenha um problema específico físico, como é difícil. Mais difícil ainda é permanecer por um bom tempo orando. Por duas razões. Quando conhecemos uma pessoa por tão pouco tempo, mas por tão pouco tempo, a princípio não temos muito assunto para dividir com aquela pessoa, por falta de conhecimento daquela pessoa. Você não sabe o que ela gosta, o que ela quer, quais são as suas intenções. Você não sabe se ela está gostando, se não está gostando da conversa. E aí, a conversa fica muito limitada. Da mesma forma, a oração com Deus. É um relacionamento que precisa ser bem desenvolvido. O melhor de tudo é que Deus quer se relacionar conosco. E Ele mesmo nos chama para relacionarmos com Ele. E a oração é o momento que nós temos a oportunidade de conhecer o coração de Deus. E ao mesmo tempo, a oportunidade que Deus tem para curar o nosso coração. Quando colocamos diante do Senhor aquilo que pensamos, aquilo que vivemos, aquilo que queremos viver, aquilo que não sabemos, estamos abrindo nosso coração para o Senhor, sabendo que podemos confiar no Senhor e que Ele vai responder às nossas necessidades. O jejum coloca disciplina na carne, porque a carne não gosta de disciplina, não gosta de ordem. Se você parar para pensar, essa carne, esse corpo físico, ele quer conforto. Se tem sol, ele corre para a sombra. Vão para a sombra. Se tem chuva, ele corre para o abrigo. Se tem uma cama, um sofá, uma rede, seja o que for, é possível deitar? Ele já se aproxima. Ainda que ele comece sentando, mas daqui a pouquinho ele já está deitando. Mesmo tendo dormido uma noite completa, provavelmente ele vai querer ficar ali, ou dormindo mais, ou descansar um pouco mais. Mas o corpo foi feito para movimentar, apesar que ele precisa do descanso. Tanto é que ele passa 1/3 do tempo descansando
e 2 terços em atividade. Só que canalizar as atividades desse corpo de acordo com a vontade de Deus não tem sido fácil. Por quê? Porque esse corpo precisa de disciplina. Você começa o dia com muitos planos, inclusive de orar mais naquele dia, de se dedicar mais tempo ao Senhor naquele dia, e o dia termina e você pensa, oh meu Deus, não foi assim que eu planejei. Mas eu não vou terminar mal, eu vou orar. Passa 5 minutos você está dormindo, ou passa 5 minutos o sono vem de forma pesada. Se fosse um filme, nós terminaríamos. Se fosse uma festa, nós prorrogaríamos o tempo ali. Se fosse qualquer coisa que para a carne fosse algo agradável, nós permaneceríamos. Mas como é primeiramente para o Senhor, e é algo que contraria a vontade da carne, nós resistimos. Eu posso dizer então de que orar, ler a palavra de Deus e jejuar faz parte do plano de Deus, e sendo assim, vai acontecer uma batalha espiritual. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ela queria muito orar e ler a Bíblia por um certo tempo. Ela determinou, não sei se por 1 hora ou por mais de 1 hora. E todas as vezes que ela terminava de tomar o seu banho, se acomodava na cama, colocava as Bíblias e começava, o sono vinha. Se ela lesse qualquer outra coisa, ela não tinha sono. Se ela fizesse qualquer outra coisa, ela não tinha sono. Mas ao ler a palavra de Deus, ela tinha sono. Ao orar, ela tinha sono. Ela foi, conforme o testemunho dela, disse, é assim, tudo bem. Tudo bem. Vamos para o banheiro. Ficarei descalça, de pé. Agora cai corpo. Vai, tem sono aí, deita aí. Já dormiu deitado no chão frio do banheiro? Ela disse isso para o corpo. Vai, agora cai. Cai. Você não gosta de cair na cama, cair num sono? Agora cai aqui dentro do banheiro. Quero ver você cair. Você não dorme porque está quentinho? E agora? Chão frio, sem coberta. Dorme agora. Existe uma batalha espiritual, existe um ser que não quer que nós façamos uma leitura bíblica, que oremos e que jejuemos. Nós precisamos desses 3 elementos. Primeiro, para conhecermos a Deus e das verdades de Deus. Isso inclui conhecimento de que nós temos um inimigo e que devemos lutar contra ele. E, acima de tudo, que nós devemos ser revestidos do poder de Deus para ter força para vencermos o inimigo. Em nome de Jesus. Porque todas as vezes que não lemos, não oramos, não jejuamos, estamos completamente enfraquecidos. Agora não basta jejuar. Tem que jejuar com o propósito certo e da forma correta. Então que o Senhor nos dê o entendimento de que o jejum, juntamente com a oração e com a leitura da palavra, primeiro, tem esse propósito específico. E segundo, deve ser feito de forma correta. Deve ser feito por um propósito correto. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Porque se nós observarmos, o jejum é um sacrifício. Uns têm mais facilidade, outros têm dificuldade. Mas ele deve ser feito segundo a orientação de Deus, com sabedoria e prudência. Por exemplo, nós conhecemos uma família de muitos anos. E este nosso amigo, ele tem um coração voltado para o Senhor. Só que ele é um pouquinho exagerado. E aí, quando você fala em jejum, ele está disposto a jejuar. Só que não basta jejuar, tem que ser o extremo. Como, por exemplo, se Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, eu tenho que jejuar 40 dias, 40 noites.
E ele estava doente, ele havia adoecido. E mesmo doente, tomando medicação regular e medicação pesada, ele decidiu fazer o que ele chama e que outros chamam de jejum de Daniel de 21 dias. Consequência? Hospital, lógico. Quase óbito. Hospital. O que lhe faltou? Sabedoria. Sabedoria. Agora vejamos. Qual o limite do meu jejum? Cada um sabe. Se não sabe, procure saber. Ou não comece com muito, comece com pouco, para que o seu corpo se fortaleça e depois você possa prosseguir por mais tempo. Tenha sabedoria. Lembre-se, em primeiro lugar é para o Senhor. O jejum tem que ser algo entre você e Deus. E se você puder fazer o alinhamento, se for possível, alinhar no momento do jejum, ao mesmo tempo a oração e a leitura da palavra, você provavelmente vai ter a possibilidade de deixar aquele jejum ainda mais secreto. Faça em casa. Sabe aquele dia, aquela hora que você pode? Ou que você reserva para aquilo? Faça, mas faça para o Senhor. Faça no secreto. Porque o Senhor que vem em secreto nos recompensará. A questão do coração é algo fundamental. O intuito, o propósito. Deus vê todas as coisas. Por diversas vezes nós podemos ver na Bíblia o Senhor advertindo duramente fariseus e saduceus e muitos outros. Porque o Senhor havia visto no coração deles um propósito completamente contrário daquilo que a Bíblia ensina. O fariseu jejuava até mais que todos os outros, mas com outro propósito. Os saduceus até faziam coisas que aparentemente era exatamente o que Deus havia ensinado. Mas eles faziam por pura religiosidade e para poder aparecer para os homens. Não cometemos os mesmos erros. Porque o Senhor vê o nosso coração. E a respeito do coração, a partir do verso 19, nos ensina algo muito precioso, que nos diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No primeiro versículo desse ensinamento, no verso 19, nos diz: não acumuleis tesouro. Mas a Bíblia não diz: não ganheis tesouros. Você não está biblicamente proibido de ganhar bem. O que a Bíblia está nos orientando é que nós não acumulemos. Por que não acumular? Qual é o propósito de acumular? Vários. Um deles pode ser, por exemplo, o medo de não continuar ganhando tão bem e acumular, porque mais para frente, se eu deixar de ganhar bem, eu tenho uma reserva. Esse é o primeiro. Segundo, pode ser talvez por egoísmo mesmo. Por egoísmo. Vocês podem ter exemplos de pessoas que ganham muito bem, mas que vivem muito mal. Porque é mais importante para essa pessoa guardar
do que viver bem. Isso pode ser um outro motivo. Por outro lado, tudo que Deus nos dá tem um propósito. O primeiro é de nos abençoar. E o segundo, de sermos um canal de bênção, como representantes do céu. O propósito de Deus não é que sejamos iguais a Deus. Paulo nos ensina: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós não devemos imitar a Cristo. Isso também nos serve no âmbito de abençoar as pessoas, porque o que Cristo faz não é abençoar? Então este é o propósito. Ao mesmo tempo, se nós observarmos a palavra tesouro tem a mesma origem do significado da palavra tesouraria. Tesouraria. Quando você trabalha numa empresa grande e essa empresa tem uma organização e volumes, determinadas coisas têm seu departamento específico. É diferente de uma empresa menor, onde as funções se acumulam em poucas pessoas, então muitos se tornam faz tudo. E quando tem uma empresa muito grande, eu preciso resolver a respeito do reembolso dessa nota fiscal. Vá à tesouraria. Eu preciso resolver a questão legal dessa documentação. Vá ao setor jurídico. E assim sucessivamente. A tesouraria, ela não só é responsável pelo controle das finanças, mas ela também guarda as finanças ali. Deus não nos chamou para isso. Porque se você observar na tesouraria, talvez é o lugar da empresa com o maior sistema, o melhor sistema de segurança e de menor acesso. Tem pessoas que trabalham anos e anos e anos e anos numa empresa e nunca teve acesso à tesouraria. Você teve acesso a todos os outros setores, menos a tesouraria. Por quê? Porque julga naquela empresa que aquilo que é dinheiro é algo de maior valor da empresa. Por isso, tem que ter pouco acesso e, ao mesmo tempo, tem que ser preservado. Meus amados, nessa passagem tem algo que é de extrema importância. Os recursos que Deus nos confia não pode ter a mesma postura de uma tesouraria. Porque se assim for, nós perderemos ou nós nos perderemos com o propósito de Deus na nossa vida. Deus não nos chamou para guardar bênçãos. Deus nos chamou para desfrutarmos e compartilharmos bênçãos. Sabe por quê? Porque a empresa, diferente das nossas vidas, ela tem que trabalhar duramente para ganhar os recursos. E aquilo é tão penoso para ela que é valorizado. Ao mesmo tempo, ela depende muito daqueles recursos. A gente também tem que enxergar essa parte de sobrevivência da empresa. Mas diferente da empresa, no caso das nossas vidas, os nossos recursos são ilimitados. Porque tendo emprego ou não tendo emprego, é o Senhor que nos sustenta. Não confie no seu emprego. Não confie nas suas reservas. Confie em Deus como seu único e suficiente provedor. Porque ainda que eu tenha, aos olhos do homem, uma estabilidade, de repente, naquela manhã, aquele homem não tem saúde para levantar da cama. Aí eu te pergunto, o que adiantou a este homem a sua estabilidade? Não estou falando mal de ninguém, mas eu estou mostrando que o dinheiro não pode comprar tudo. Dando o exemplo do Steve Jobs, que é o pai da Apple
um dos criadores, né? Fundador da Apple. Riquíssimo. Não sei se ele era multimilionário ou bilionário. Eu acho que ele era bilionário. Um dos homens mais ricos do mundo. Eu não sei se você sabe, ele já faleceu. Faleceu com câncer no pâncreas, se não me falha a memória. Acho que no pâncreas mesmo. Ele não tinha recurso financeiro. A saúde hoje não se dispõe de tecnologias avançadas. Tudo é feito segundo a vontade de Deus. Tudo é feito segundo a vontade de Deus. E como conhecemos a vontade de Deus? Orando. E a respeito deste texto, ele nos ensina de que onde indica lugar, onde estiver o seu coração, onde ele estiver, ali estará o teu tesouro. E aí, é necessário nós meditarmos em algo que é fundamental. Aonde eu tenho colocado o meu coração? O coração não é o lugar das paixões? Não é o lugar das paixões, dos desejos? Ao mesmo tempo, não é o lugar onde se concentra a minha vida? Onde eu tenho colocado o meu coração? Interessante em Provérbios, capítulo 4, verso 23, se não me falha a memória. Abre, por favor. Abram todos. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Amém? Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia não diz que a boca fala que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. E o que a Bíblia nos ensina nesse versículo do verso 23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se nós voltarmos para o texto de Mateus, nós veremos e constataremos de que se nós enchermos o nosso coração de não somente tesouros da terra, mas por paixões carnais e terrenas, o nosso coração verdadeiramente estará perdido. Do que você tem alimentado seu coração? Às vezes não é de riqueza. Às vezes não é. E não é mesmo. E às vezes a pessoa diz, olha, meu coração não anseia por um carro, por uma casa, por uma roupa. Tem gente assim. Mas às vezes o seu coração está lotado de medo. Está lotado de medo. Porque nos seus tempos vagos, passa tantas horas ouvindo notícias ruins, que ele se enche de medo. Ele passa a ter medo de tudo e de todos, ou daquilo que pode vir sobre ele. Ou seu coração se enche de outras coisas. E por ter medo da violência, de repente seu coração se enche de violência. Eu estava ouvindo uma pessoa falar com outra, e elas estavam conversando a respeito do que tinha acontecido, noticiado essa semana. Eu não vi
a notícia, mas eu ouvi eles falando. E um falou com o outro assim, olha, é revoltante o que tem acontecido. Que um cachorro estava na rua e parece que um carteiro, se eu estiver errado, vocês me corrigem, por favor. Acho que um carteiro, um entregador de encomendas, alguma coisa assim. Foi fazer o seu serviço e o cachorro não o atacou, simplesmente latiu. Só que parece que ele tem tanto medo de cachorro e ao mesmo tempo tanto ódio do cachorro que ele violentou o cachorro, deu um chute violento no cachorro. E dizem que a cena o vídeo está rodando na internet e que é chocante. O ódio daquele homem sendo materializado ali naquela violência gratuita ao cachorro. E eles começaram a discutir que absurdo. Um homem desse, nossa, isso não é homem não. Aí começaram a falar. Aí um deles, falando sobre isso, disse o seguinte: se eu pego um homem desse, eu mato. Se ele está criticando a violência do homem com o cachorro e ele se pega esse homem e faz a mesma coisa, gente, vamos parar para pensar. Tira a trave do meu olho antes de você falar do cisco do meu. Se eu acho um absurdo alguém cometer uma crueldade com um cachorro, ok. Mas se me for dada a oportunidade de eu cometer uma crueldade igual ou pior àquele, do que eu estou falando do outro? Eu acho um absurdo esse pessoal que faz maldade com as pessoas. Se eu pudesse, mataria todos. Este mesmo mal está em mim. É só uma questão de oportunidade. Exatamente. Queridos, guardemos o nosso coração de todo o mal, mas devemos enchê-lo do bem. Daniel orava todo o tempo. E quando não orava, ele também lia a palavra de Deus. E aí, ele conseguia viver segundo a vontade de Deus. É muito importante isso, porque a Bíblia nos ensina coisas preciosas demais, ou melhor, Cristo nos ensina a vivermos uma vida de verdade. Se nós abrirmos em 1 Timóteo, capítulo 6, abre em 1 Timóteo, por favor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 6, até o verso 10. 1 Timóteo, capítulo 6. E olha o que diz essa passagem. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, até o verso 10, mas diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Vejamos, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Lembra que desde pequenininho, nós aprendemos aquele ditado de que dessa vida não levamos nada, caixão não tem gaveta, não é verdade? Não aprendemos isso? E às vezes nós ficamos pensando, será que tem uma passagem bíblica, né? Porque é só uma sabedoria humana, sim, sabe? Alguém inteligente pensou numa coisa boa. Olha o conhecimento bíblico aqui. Mas para isso é necessário que aprendamos a termos contentamento. Eu nunca vou me esquecer, né? Tem coisas que a gente nunca esquece. Pelo menos espero que eu nunca esqueça. Porque eu ando esqueci de tanta coisa. Mas a primeira vez que eu e Marina tivemos a oportunidade de comprar um carro, foi uma felicidade. Só que aos olhos dos outros, podiam ter pensado assim, dó. Que o carro nem andava. É verdade. Foi um Uno desses cor de café com leite, que foi comprado em leilão. Depois que, sabe aqueles que o governo
Leilou porque não anda mais? Pois é, ele não tinha caixa de marcha. Ele não andava. Meu Deus. Entendeu? Andava. Ladeira abaixo, ele andava. Se você descesse o freio de mão e tirasse, ele andava ladeira abaixo. Sozinho, inclusive, era automático. Descia ladeira abaixo. Queridos, Deus foi dando agrado, nós estamos cuidando desse carro. E virou carro. Virou mesmo. Tinha uma marcha nova, pneus novos, motor novo, não trocamos, refizemos motor, pintamos ele. E nós com aquela alegria. Gente, que carro era só Jesus. E aí, Deus nos deu uma oportunidade de vender o carro e comprar um zero. Um Ninho zero. Uno. Tinha nada. Uno mais limpo que tinha de todos. Oh, Jesus. Eu vou contar, não tem importância não. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. A gente fechava, vamos deixar esse cheiro de novo, sair desse carro de jeito nenhum. Assando lá dentro. Aquela suadeira lá dentro. Os outros vão achar que tem ar-condicionado. Brincadeira, lógico, né? E aí, eles entregam na concessionária, limpinho. Gente do céu, é o melhor carro do mundo. Qual que é? O meu, ué. Porque os outros eu não posso usar, ué. Qual é o melhor carro do mundo? O meu, ué. Ah, mas a BMW é melhor, mas não posso usar, é do outro. Ué. Se eu pudesse, seria para mim. Mas aí, irmãos, passando uns dias, e não muitos, pouquíssimos dias, já andando, passando aquele momento de eufórica, nós começamos já a cobiçar os outros carros. Nossa, olha aquele outro. Carro novinho, tinha acabado de comprar. Nossa, olha aquele outro. Não, aquele outro é muito melhor, né? Porque nós havíamos perdido no coração o sentimento de contentamento. De contentamento. Quando perdemos a noção de contentamento, nós perdemos alguns princípios que são fundamentais. Você alguma vez já passou mal de tanto comer porque perdeu a noção do contentamento? E o que era bom virou um sofrimento depois? Está tão gostoso. Aí parece que o estômago cabe mais, você vai comendo. Chega de madrugada, vem aquele mal e você se arrepende amargamente. E o que poderia ter sido algo de muito prazer e de alegria se transforma em grande tristeza. E aqui em 1 Timóteo nos mostra isso. Lá no capítulo 6, a partir do verso 6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que é piedade? Compartilhar bênçãos. Queridos, você quer ver uma bênção multiplicada? É uma bênção compartilhada. Eu sozinho aqui eu posso ganhar um saco de pipoca. Eu fui abençoado em receber um saco de pipoca. Agora, já pensou eu aqui comendo um sacão de pipoca e todos vocês só olhando? Eu posso dizer que a minha alegria foi completa? Eu posso dizer que o Senhor se alegrou? Ah, mas se eu compartilhar, eu vou comer menos do que eu comeria se fosse sozinho. É verdade. Mas existem verdades mais elevadas, onde o Senhor diz que é melhor dar do que receber. E ao mesmo tempo, está acontecendo o milagre da multiplicação. Ah, mas continua sendo apenas um saco de pipoca. É porque você ainda não viu pelo lado certo. Porque pelo lado equivocado, só eu ganhei o saco e só eu poderia ser beneficiado. Mas olhando pela ótica de Cristo, um recebendo apenas um saco de pipoca, compartilhando a pipoca, a alegria se multiplicou. Os nossos vínculos se estreitaram. Passa a ter entre nós uma dívida de amor entre nós. Uma dívida de amor que onde
só pode ser paga com amor. E aí o amor se multiplica. Você se alegra em receber um presente, você se sente devedor daquele amor e você dá outro presente para quem te deu. E quem recebeu sem ter esperado, tendo dado, se sentiu ainda mais encorajado de dar novamente. E aquele mais uma vez se sentiu. E aquilo vai se multiplicando entre nós. Caso contrário, é a história dos meninos com a bola. Onde o dono da bola diz: sou eu que escolho o meu time, que a bola é minha. Sou eu que escolho isso, porque a bola é minha. Só eu vou ganhar, porque a bola é minha. Chega um ponto que os coleguinhas não querem mais brincar com ele. Aí tem um menino, a bola, vai brincar sozinho, vai virar time. Brincar sozinho vira um jogo. Brincar sozinho tem graça. 1 Timóteo nos ensina isso. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, para que estamos guardando? Para que estamos guardando? Ah, mas eu conheço muita gente que guarda, e essa pessoa que guarda, ela é admirada por outras por ter guardado, e é notícia. Irmãos, o que a Bíblia está te ensinando? Amados, ao longo da vida eu tive a oportunidade de ir em muitos velórios, mas teve um que me chamou muita atenção. Era de um senhor, um homem de renome em Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia, só o escritório dele valeria talvez todas as nossas casas juntas, o valor. O escritório dele era um prédio mega especial, na Raja Gabalha, na avenida, um andar inteiro de estrutura de altamente de luxo, com toda a tecnologia que você possa imaginar. No velório dele estava a esposa, a filha, o pastor da esposa, e não o pastor dele, pastor da esposa, que não ia à igreja. Foi a minha melhor amiga na época, porque era amiga da filha, então, na verdade, não foi pelo pai, foi por ela. Como eu e o irmão dela estávamos juntos, e na verdade, nós nem iríamos para o velório, nós estávamos resolvendo uma questão na FUMEC e tal, ela ficou sabendo da notícia, muito triste, que negócio todo. Não, vamos lá dar um abraço nela. Eu nunca tinha visto o homem, estava lá, e o irmão dela também. Um homem de renome na sociedade. Estava no seu velório. A esposa, que não podia faltar, a filha, que não podia faltar, e o restante, não era por ele, que nem conhecíamos. O pastor não conhecia ele, eu não conhecia, a minha amiga não conhecia, o irmão dela não conhecia. Triste, não? Triste, não? Parece que não soube compartilhar. Acredito eu que não soube o ensinamento que essa palavra nos traz, que a grande fonte de lucro é a piedade. Verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Difícil isso, não? Repetindo, tendo sustento. Isso significa com que se alimentar e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se desviaram da fé significa que um dia eles estavam no caminho do Senhor. Porque ao ler a passagem em Mateus, muitos já disseram de que essa passagem só serve para aqueles que não amam a Deus e que não conhecem a Deus. Não é isso que o texto mostra? Queridos, quem pode roubar o amor de Deus? Se você tem dívidas de amor, tanto para pagar quanto para receber, que ladrão pode roubar? Nenhum. Nenhum ladrão pode roubar. Esses ensinamentos, eles passam a ser profundos na nossa vida e ao mesmo tempo possíveis de serem praticados se nós tivermos uma vida de leitura da palavra, de oração e de jejum. Porque conforme eu disse na semana passada, ontem, no WhatsApp, para uma pessoa entender a palavra é necessário que o Espírito Santo revele a palavra para a pessoa. Caso contrário, todas as pessoas que já leram a Bíblia teriam se convertido. E por que isso não acontece? Porque é necessário que a palavra seja revelada a ela. É necessário. Então, é necessário que oremos antes de evangelizarmos, antes de fazermos qualquer coisa. Eu tenho postado com frequência lá no grupo a respeito de todas as implicações em orarmos. Antes de fazermos uma pergunta importante, antes de fazer uma escolha importante, antes de orar, antes de evangelizarmos, antes de fazermos qualquer coisa, devemos orar. E se nós ganharmos algo e orarmos, Senhor, como o Senhor gostaria que eu usufruísse daquilo que tem recebido? Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar. Senhor, eu não tenho conseguido contentamento no meu coração. Coloca no meu coração o contentamento. Mas é necessário que depois de jejuar, disciplinar o corpo, eu também terei a disciplina de não ficar cobiçando todas as coisas. Porque tem pessoas que se colocam numa posição de tentação. Vai para o shopping, vê todas as vitrines, enche o seu coração de paixões e desejos e depois começa a trabalhar somente por aquilo. Enche o seu coração daquilo que é bom. Não está ninguém aqui proibido de ir ao shopping, nada disso. Mas não deixe que essas coisas entrem no seu coração e tome o lugar do Senhor. Vamos orar nessa manhã, assim como em todas as manhãs que nos reunimos, para que o Senhor possa nos dar contentamento. Porque quando temos um coração que realmente tem um contentamento do Senhor, a própria oração começa a mudar. A gente para de pedir, porque com um coração que está com contentamento, o volume de pedido passa a ser um número de agradecimento. Senhor, obrigado. Pai, graças te damos por a tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por tudo que tu és. Queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, exaltar o teu santo nome através da nossa vida. Não queremos te envergonhar, ó Deus. Não queremos nos apresentar às pessoas como pessoas, ó Pai, que não se contentam com aquilo que recebe de Deus. Não queremos, ó Pai, que a avareza, a inveja suba ao nosso coração, mas queremos, ó Pai, ter um coração diante do Senhor gratos. Ao mesmo tempo, ó Pai, queremos sim ter um desapego às coisas materiais que não podemos levar para o reino de Deus. Queremos ter um coração, ó Pai, abençoador. Assim como o Senhor tem nos abençoado todo o tempo. Nós queremos ser um canal de bênção na vida das pessoas. E se tivermos que evangelizarmos através desses atos, que assim seja.
que sejamos reconhecidos diante dos homens como alguém que realmente tem o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, cuja palavra é suficiente para alegrar a nossa alma. Nós sabemos que a tua palavra nos mostra que nós precisamos orar. A tua palavra nos incita e nos ensina e nos motiva a pedir, conforme está na tua palavra, mas que peçamos, ó Deus, com sabedoria e graça. Peçamos, ó Deus, com o coração voltados ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia mais a separarmos aquilo que é bom, verdadeiramente bom, daquilo que é vil. Não deixa, ó Pai, que o nosso coração se encha de paixões carnais, de paixões materiais, porque o desejo a essas coisas contamina a nossa fé e nós queremos ter uma fé genuína em Cristo Jesus. Nós queremos crer no Senhor de todo o nosso coração. Se porventura existe aqui entre nós alguém que esteja com o coração cheio de medo, pois o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ainda que o mundo jaz o maligno, ainda que o homem tenha vivido conforme o pecado e as obras do pecado, mas nós que tememos ao Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal. Pai, que possamos confiar também que o Senhor está guardando aos nossos entes queridos todo o tempo, também os livrando de todo mal. Guardando, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos confiado. E aquilo que for material, ainda que o mundo tente roubar, o Senhor tem infinitamente mais para nos dar. Ó Pai, tira o nosso coração, ó Pai, de confiarmos em nós mesmos e em algumas coisas que parecem que dão segurança. Que possamos confiar que o Senhor é o nosso sustento em todo o tempo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se porventura aquele que passou necessidade e por ter passado tanta necessidade hoje tem medo de não continuar tendo as coisas por um trauma, que o Senhor cure desse trauma, dando para ele a alegria de dar, dando para ele, ó Pai, ou para ela, a alegria de compartilhar, porque a tua palavra diz é melhor dar do que receber. Oh Deus, e se em alguma coisa seja necessário que sejamos devedores, que seja do teu amor. Que teu amor nos una cada dia mais, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu, unidos ao teu. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.